Sabadou por aqui, estamos começando mais um vlog assim, que eu não tinha pensado em começar, mas de repente é isso, vamos gravar, é sábado de manhã, agora são 10 horas da manhã, 10h10, eu já fui levar os cachorrinhos para tomar vacina, eu tenho uma cachorrinha, né, uma salsichinha, Phoebe, vou deixar a foto dela aqui pra vocês, ela tá na casa dos meus pais, porque eu moro em apartamento, e ela tava ficando muito ansiosa aqui no apartamento, e meus pais moram na mesma rua que eu, mas moram em casa, tem um terreno grande, e tem outro cachorrinho, então, que é o Mylon, então assim, ela tá lá na casa da fazenda dela, né, quase, ela corre, cava, e eu fui lá levar ela pra tomar vacina, já voltei e agora eu resolvi ler o máximo que eu consegui, por isso que eu acho que eu decidi gravar esse vlog. A gente tá na nossa maratona literária cristã, né, do canal Entre Histórias, tá sendo uma bênção, tá sendo muito, muito boa mesmo. E eu tô lendo agora esse livro aqui, deixa eu ver se foca pra vocês. Primeiro a erva, depois a espiga. Esse aqui eu já tô na página 129, faltam aí umas 50, 60 páginas só pra terminar, tá vendo? Bem pouquinho. E eu quero terminar ele logo hoje ainda. E no Kindle eu ainda tô lendo Se Eu Pudesse Contar as Estrelas, da Becca. Esse livro, ele é bem longo. Eu acho que o físico tem aí uma média de 500 ou 600 páginas, eu não tenho certeza. Mas eu tô em 60% ou 69%, eu não lembro agora. E eu acho que ele vai me levar um mês inteiro. Então eu quero terminar esse aqui pra pegar Diálogos com Jesus, do pastor Zé Bruno, que também tá na minha TBR. Talvez eu não consiga ler da TBR a imagem dele, porque tá no Kindle também, não sei, vamos ver como que vai funcionar, porque faltam aí 2 semanas pra terminar o mês, mas agora eu vou ler, e é isso, vocês vão me acompanhar lendo por aqui. Gente, quase meio-dia, terminei. Primeiro a erva, depois a espiga. O Crescimento Cristão, a Luz da Vida, do apóstolo Paulo, do Christian Chen. Esse livro aqui, ele tem 186 páginas, ele não é um livro grande, né, em tamanho, porém é um livro extremamente tocante, extremamente profundo. Ele vai falar de fases da vida cristã e comparar a fases que Paulo teve, desde a época de Saulo, né, como um estudioso e alguém que realmente mantinha e que inclusive perseguiu os cristãos no sentido de zelar pela lei, por aquilo que ele acreditava, até o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, e o pós, né, o fato de ele ir para aquela cidadela, dele ficar em oração, aguardando instruções, e depois disso, assim, ele vai seguindo e fazendo esses paralelos com a nossa vida como cristãos, e fala muito sobre a importância das fases, né, a importância da oração, a importância da comunhão na igreja, com os irmãos, do batismo, a importância de testemunhar o que Cristo fez na nossa vida, de que não é apenas sermos grandes teólogos, né? Não que isso não seja importante, não que não seja importante você estudar e conhecer a fundo a palavra de Deus, mas que em vez da gente ficar discutindo muitas vezes filosofias ou teologias, o mundo precisa que a gente mostre o que Jesus Cristo fez na nossa vida, a transformação que houve na nossa vida, né? O antes e o depois de Jesus. Qual foi o testemunho que nós temos? Qual é, né, o testemunho que nós temos perante a presença do Senhor? A que ponto Paulo chegou a dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? De que forma? O que isso significa de verdade, sabe? As dores de Paulo e tudo mais. Assim, é um livro muito, muito bom. Ele é um livro, obviamente, cristão, não de ficção,
e vai trazendo muitos pontos. Ele traz pontos, inclusive, da vida de Adão, da vida de Abraão, né, de Isaac, de Gênesis, e faz relações com passagens, né, dos evangelhos, fala muito de Lucas. É realmente um livro muito, muito bom. Eu procurei sobre o Christian Chen. Ele faleceu em 2017, se eu não me engano. Mas é um grande estudioso. Ele era chinês, mas viveu em vários países, inclusive no Brasil, e ele traz exemplos também da alegria, por exemplo, do povo brasileiro, e que de muitas vezes essa alegria esconde muitas tristezas. Assim, muito bom, tá? Eu vou deixar o link pra vocês, eu vou ver se ainda tem na Amazon, ou se eu acho algum site, porque não é um livro novo. Esse livro não é meu, é do meu pai, eu peguei emprestado dele. E ele me emprestou já faz um bom tempo, e só agora que eu consegui terminar de ler. E, gente, ele é muito bom. Deixa eu só ler um trechinho pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouquinho do que se trata, assim, como ele é profundo. Olha só, os anos escondidos de Paulo, né, porque Paulo se converteu e até ele realmente exerceu o ministério, foram anos. Os anos escondidos de Paulo foram os anos em que Deus trabalhou em sua vida. Ninguém pode trabalhar para Deus antes de ser trabalhado por Deus. De acordo com Efésios, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, somos sua obra. Os eruditos dizem que no grego a palavra feitura está relacionada à palavra poema. Essa feitura é uma obra poética. Deus estava escrevendo um poema na vida de Paulo e foi assim que se iniciou a sua vida cristã. Deus escrevia silenciosamente e Paulo aprendia silenciosamente. Algo muito importante acontecia nesse período. Deus tratou Paulo por intermédio da operação da cruz. Esse foi o primeiro estágio. E assim vai, é nesse nível, sabe? Assim, é muito bom mesmo, gostei bastante. E relembrando então, eu já li esse aqui, né? Eu tenho que gravar um vídeo pra vocês. Mártires Cristãs, um vídeo específico desse livro, muito, 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 muito bom. Faz a gente parar pra pensar no quanto realmente estamos vivendo a nossa vida cristã e nos doando pelo evangelho. Aqui foram pessoas que não se importaram em literalmente, não apenas figurativamente, né? Literalmente dar as suas vidas, morrerem pela causa do evangelho. Aqui, claro, nós estamos falando de uma época de perseguição, mas assim, muito bom. E agora eu quero ler essa belezura aqui, ó. Diálogos com Jesus, deixa eu ver se foca pra vocês. Diálogos com Jesus, do pastor Zé Bruno. O mestre e os religiosos em conversas que nos ensinam a viver. Eu tinha começado a ler um tempo, mas vou começar do zero, né, porque eu tava na página, sei lá, 40, que é logo depois da apresentação, mas vamos começar do zero esse livro também. Eu tenho visto bastante recortes do pastor Zé Bruno na internet e tenho gostado bastante, então tô bem curiosa. E, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu peguei agora, finalmente, uma Bíblia que tem o cronograma da leitura em ordem cronológica. Eu vou organizar bem certinho isso, já várias pessoas disseram que também querem fazer essa leitura, mas possivelmente essa leitura vai ficar a partir do ano que vem, a partir de janeiro, esse início, né, da leitura em ordem cronológica da Bíblia. Talvez a gente faça um grupo, eu ainda vou amadurecer essa ideia e montar bem certinho, esquematizar tudo bem certinho, porque daí é um plano de um ano, então dá pra fazer bem certinho, acompanhar bem bonitinho ali a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Lembrando que essa ordem cronológica é algo estimado, porque não necessariamente está 100% é aquilo ali e é isso, fechou. Mas é algo estimado e que a maioria dos estudiosos concordam que pode mais ou menos estar dentro daquela lógica de pensamento da ordem cronológica. Então, eu acredito que vai ser um plano anual para a gente fazer a partir de 2026, e acompanhando bem certinho. Outra coisa, queria conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o canal, né? Sobre o canal Entre Histórias e o que a gente vai continuar tendo por aqui. Eu já tenho trazido para cá, desde que eu voltei, muito dessa questão de livros cristãos, de rotina, de devocionais, também trazendo livros clássicos. E eu entendo que o caminho do canal, a partir, né, desde que voltou e futuramente deve seguir essa trajetória, sabe? Não que eu não leia outras coisas, eu leio,
mas majoritariamente eu tenho lido livros cristãos. Eu entendo que é um tempo de Deus na minha vida realmente de me dedicar a isso, me dedicar a entender mais da palavra, a conhecer mais a fundo a palavra do Senhor e a ler coisas mais nesse universo e a divulgar mais pessoas que também atuam e trabalham nesse universo cristão. Eu tenho me sentido realmente mais direcionada, mais chamada a fazer isso. Eu já sentia já há muito tempo, antes mesmo da parada do mestrado, mas sabe aquela coisa que você vai adiando e vai fazendo. Então, assim, futuramente a gente pode, lógico, ter outras leituras aqui, porque eu leio bastante, leio de tudo, e o que eu for lendo, eu vou trazendo para vocês, é claro, mas eu, inclusive, preciso dar uma geral na minha estante e tirar alguns livros que não condizem com o caminho que a gente quer seguir aqui no canal, que eu já li, mas eu acho que não servem mais, sabe? Eram outros momentos, era outro entendimento, a gente vai amadurecendo e vai entendendo as coisas que a gente deve ou não melhorar, deve ou não continuar, deve ou não deixar, né? Então, eu tenho sentido esse certo amadurecimento pessoal e acredito que isso vai ser transmitido sim aqui no canal. Eu já tinha feito um vídeo pra vocês há um tempo atrás falando sobre isso, que eu não falaria mais no canal de nada que confrontasse a minha fé. E desde aquele vídeo é isso que eu tenho tentado fazer. Isso foi antes de começar o mestrado, mas eu quero agora realmente fazer isso com mais intenção, sabe? Esse canal, ele é de Cristo. Assim como a minha vida é de Cristo, eu sou cristã, eu sou evangélica, protestante, e quero que ele resplandeça cada vez mais aqui, sabe? Nesse espaço. A gente, inclusive, tá nessa maratona literária cristã. Eu acredito que tem sido uma bênção para mim e para as pessoas que estão participando. E eu entendo que é nesse caminho que o canal Entre Histórias tem que seguir. É um caminho mais voltado para fé e para clássicos, porque eu acho que os clássicos, eles têm sim um poder muito bacana, trazem mensagens muito boas e eles têm, na sua maioria, né, lógico que tem suas exceções, não são livros que nos confrontem na fé, ou trazem cenas que são hot, por exemplo, né? Eu já falei pra vocês, eu não leio hot, eu não gosto, eu até comprei um livro, enfim, né, não deu certo, porque não é legal, não condiz. Então, eu acredito que o caminho do canal Entre Histórias vai ser nesse sentido, assim, de ler mais livros cristãos e ler mais clássicos também, e o que eu ler fora disso, é lógico que eu vou trazer pra vocês, né? Eu falei ali nos livros que eu quero reler, inclusive, tem vários livros que não são de ficção cristã, tem até Harry Potter, eu sei que tem uma discussão, né, sobre Harry Potter, mas assim, gente, eu realmente já vi muitos estudos, já vi muitas coisas, eu não acredito, de forma alguma, que Harry Potter é um livro que traz elementos de bruxaria real. Não acredito. Se algum dia eu ver algo que me prova o contrário, ou se Deus de alguma forma disser que não é legal, eu vou parar, lógico, eu não vou mais ler, eu não vou mais falar dele. Mas eu vejo como um livro de fantasia, um livro de ficção, puro e simples, que traz muitas mensagens bacanas, e eu não vejo nenhum tipo de elemento de bruxaria ou de, sei lá, de satanismo, enfim, esse tipo de coisa. Não vejo dessa forma. Mas é isso, gente. Eu devaneiei um pouco aqui, talvez, não sei se vocês entenderam, mas vamos seguir. Estou aqui com cara de sono, domingo de manhã, 8 horas da manhã. Daqui a pouco eu tô saindo de casa para ir pra escola dominical. Enquanto isso eu vou tomar meu café e ler mais um pouquinho. Ontem eu sumi depois que eu falei com vocês, porque eu realmente não fiz mais nada, assim, eu não li mais nada. Eu fiquei em casa, fiquei descansando com meu marido, vendo televisão, depois fiz uma jantinha pra gente, e foi isso, assim, basicamente. Então, vamos ver como que vai ser hoje, né? Daqui a pouco eu tô saindo, como eu falei, escola dominical, vou almoçar na casa dos meus pais, e talvez à tarde eu leia mais, essa é a intenção, porque à noite tem culto. Veremos.
Gente, eu fui uma péssima blogueira, uma péssima vlogueira nesse vlog, porque assim, eu sumi. É isso. É um vlog que eu acho que eu apareci 2 vezes, não tenho certeza. Mas, hoje é segunda-feira, eu nem consegui fechar o vlog no domingo. Sábado eu falei pra vocês, eu li de manhã, depois eu não li muito. Eu terminei primeiro a erva, depois a espiga. Muito, 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 muito bom. Eu não tô mais com o livro aqui, eu já devolvi pro meu pai, porque era dele, né? É dele. E eu adiantei bastante, se eu pudesse contar as estrelas. Eu tô em quase 80%, então estamos quase nos finalmente. Eu tô gostando da leitura, mas ainda não sei exatamente onde vai dar, entende? A nossa personagem principal, a Alison, ela é uma garota que faz muitas escolhas ruins, muitas, outras boas também. É um livro que fala muito sobre amizade, sobre conexão, sobre identidade, faz várias críticas sociais, assim, eu tô gostando, mas eu ainda não sei o que vai dar esse livro, sabe? E a personagem principal, ela é aquela coisa assim que dá uma raivinha às vezes, porque ela faz umas escolhas muito ruins, mas enfim, tô curiosa pra ver que fim vai dar esse livro. E domingo, então, eu fui na escola dominical, tô apoiando meu braço na cadeira porque cansou meu braço. Domingo eu fui na escola dominical de manhã, não era eu que dava aula, mas eu fui na escola. E daí eu fui almoçar na casa dos meus pais, à tarde descansei um pouco e domingo à noite culto, né? Que foi o congresso do coral. E foi isso, basicamente, o meu final de semana. Eu consegui ler, mas não li muito. Então, acabei não filmando muito. Mas vamos ficando por aqui nesse vlog. Prometo fazer um vlog com mais conteúdo pra vocês. Mais do que 2 dias com pouca leitura. E a gente se encontra também, é lógico, nas redes sociais, combinado? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.